Olá, meu nome é Mariana Guerra, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje vou falar sobre o Banco do Brasil, né? Quem acompanha sabe que nessas últimas semanas as ações estão caindo. Nesse vídeo eu vou explicar o que está acontecendo, né? O motivo dessa queda. Será que é risco Brasil? Será que é risco fiscal? Risco político? Ou tem a ver com a instituição? Nesse vídeo eu vou falar sobre tudo isso, vou explicar o que eu tô fazendo, se é hora de comprar, se é hora de vender. Então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. E aí vamos lá, começando o vídeo. Sim, quando a gente olha para o gráfico, quando a gente olha para a ação, a gente vê que sim, a ação do Banco do Brasil vem sofrendo. No acumulado do ano, ela teve uma queda de 7%, que no pico recente ela bateu quase R$30 e atualmente ela está em R$25. Então sim, nessas últimas semanas ela teve uma queda mais acentuada. E aí vem a pergunta do porquê. Por que o mercado está tão receoso? Por que a ação teve esse desempenho tão machucado? Principalmente até que quando a gente olha para o Ibovespa, a gente vê que nesse ano o Ibovespa também deu uma queda, teve uma queda de 4% no ano, mas mesmo assim é uma queda menor do que o Banco do Brasil. Ou seja, assim, a Bolsa Brasileira está machucada, né? O investidor estrangeiro não está interessado no Brasil, a gente viu isso esse ano, né? O investidor estrangeiro saiu muito da Bolsa, a gente teve muita saída de capital aqui do país, porém, comparativamente, né, olhando para o desempenho do maior índice da Bolsa Brasileira versus o Banco do Brasil, comparativamente o Banco do Brasil esse ano sofreu mais. Então, independente de cenário fiscal, independente de ciclo de juros, independente de ciclo econômico, de ciclo macroeconômico, que sim, tá machucando os nossos ativos de forma geral, né? Independente disso, nos leva a pensar que o Banco do Brasil ele tá com alguma questão particular, né, algum problema a mais, para comparativamente a gente ver que o desempenho das ações está pior, né? Nos leva a pensar que tem algum motivo particular para isso. Até porque quando a gente olha para o Itaú, a gente vê que ele está com uma alta de 3% no ano, enquanto o Banco do Brasil está caindo. Qual o motivo para essa diferença? É isso que eu vou explicar aqui no vídeo. E aí, vamos lá. Antes de chegar nessa resposta, eu acho que vale comentar um pouquinho sobre o que é o Banco do Brasil. E aí, ok, não vou me estender muito nessa explicação, é só para dar um geralzão, até porque o mercado bancário é o setor que eu mais comento aqui no canal. Eu acho que, assim, praticamente todo trimestre eu faço um vídeo de resultado aqui do setor bancário. É só voltar para trás que tem vídeo aqui comentando sobre todos os grandes bancões. Então, se você acompanha o meu canal, eu tenho certeza que o que eu vou falar agora e toda a explicação que eu vou dar sobre o resultado do Banco do Brasil não vai ser novidade para você. Enfim, até mesmo se você não acompanha o meu canal, eu tenho certeza que você tem uma ideia geral de quem é o Banco do Brasil, até porque a gente está falando da primeira instituição bancária aqui do Brasil, o primeiro CNPJ aqui do Brasil. Então, sim, é uma instituição extremamente sólida, uma instituição antiga, uma instituição com história, fundada em 1808. Além da questão do histórico, é uma instituição gigantesca, né, mais de 80 milhões de clientes, 90 mil funcionários. É uma instituição que tem números muito sólidos, né, até entre as empresas que mais ganham dinheiro no Brasil, as empresas mais lucrativas do Brasil. E aí vale comentar, como eu falei no começo do vídeo, como eu sempre brinco aqui no canal. O Banco do Brasil está disputando com o Itaú pelo posto de banco mais lucrativo do Brasil, né? Você vê cada trimestre, nos últimos trimestres, que o lucro sempre vem pau a pau, né? Uma diferença de vírgula entre os bancos. Esse trimestre já foi diferente, mas nos últimos anos a gente teve essa competição bem acirrada. Nem sempre foi assim. Quando a gente olha para o histórico, a gente vê que o Banco do Brasil ele tomava uma lavada gigantesca do Itaú, né, olhando 2015, 2014, 2016. Né, você consegue ver aqui que o lucro do Banco do Brasil costumava ser uma fração do lucro do Itaú. Não era uma instituição tão eficiente, você consegue ver isso pelo comportamento das ações nesse período. Mas ele ganhou muita eficiência, ele melhorou bastante, a gente consegue ver que nos últimos anos, sim, ele começou a disputar pau a pau com o Itaú. E aí vale comentar que, ok, quando você olha para múltiplo, as ações do Banco do Brasil sempre foram mais descontadas que o do Itaú. Normal, faz parte. Por quê? Porque o Banco do Brasil é uma empresa estatal, o Itaú não. Por ser uma empresa estatal, por ser uma empresa controlada pelo governo, né, o governo é o acionista majoritário do Banco do Brasil, por conta disso, o Banco do Brasil tem riscos que o Itaú não tem, né? Ele tem um risco político muito importante que acaba entrando no preço do ativo. Quando a gente olha a composição acionária do Banco do Brasil, a gente vê aqui, né, a União com 50,000001% das ações do banco. Isso significa que, querendo ou não, eles têm controle do banco. Significa que, querendo ou não, se o governo quisesse intervir
intervir, quisesse colocar amiguinho para controlar o Banco do Brasil, se quisesse fazer aquela festinha, né, aquele controle amigo lá na empresa, eles conseguiriam. Então é um risco que existe. Apesar de ser uma instituição muito eficiente, apesar de ser um banco muito lucrativo, é um risco que existe e acaba entrando no preço do ativo também. Acaba entrando como desconto nas ações. Só que, repetindo, tudo que eu tô falando aqui é o ABC do Banco do Brasil, né? Histórico, estrutura acionária que, assim, não mudou nesse ano. Não é isso que afetou o comportamento das ações. Tudo isso já era conhecido pelo mercado. Estou falando, inclusive, um resumão bem básico, só para passar a essência da empresa aqui para vocês. E ok, apesar das ações serem mais descontadas, né, serem negociadas em múltiplos menores, sempre foi assim, não é essa a diferença, não é isso que explica a queda agora no desempenho acionário. E aí, vamos lá, isso entendido. O que aconteceu? O que teve de diferente esse ano que poderia explicar essa queda das ações de agora? Agora, nessa última semana, o Banco do Brasil anunciou o seu resultado. O resultado do terceiro tri dos primeiros 9 meses de 2024. E você poderia falar que é um resultado bonito. Teve um lucro muito expressivo, um resultado financeiro muito forte, margens altas. O lucro líquido, inclusive, veio dentro da expectativa de mercado, deixando claro, né? Não foi ele que frustrou o mercado, longe disso. Tanto o lucro trimestral quanto acumulado do ano teve um aumento de 8% versus 2023. Então, assim, um aumento expressivo. E aí, ok, dessa vez foi um lucro abaixo do reportado pelo Itaú. A gente teve um lucro de 9,5 bilhões no trimestre. O Itaú já foi mais de 10 bilhões. Né? O Itaú teve um lucro monstruoso. Mas, repetindo, veio dentro do esperado pelo mercado. Não é isso que frustrou. As margens, inclusive, foram margens altas. O resultado, olhando para essa parte de lucro, parte financeira, foi um resultado bem bonito. Ah, Mariana, mas se o lucro veio dentro da expectativa de mercado, então como que a ação reagiu mal? O que acontece? Apesar do Banco do Brasil ter um resultado financeiro muito expressivo, apesar de não ser segredo para ninguém que eles são uma máquina de fazer dinheiro, né? Um banco extremamente eficiente, que dá muito lucro, apesar de tudo isso, o banco está passando por questões importantes, que quem me segue aqui já sabe, porque eu falei sobre isso nos últimos vídeos sobre o mercado bancário, questões que a gente tem que acompanhar, que se complicaram muito ao longo de 2024, e que quando o mercado analisou o resultado mais a fundo, percebeu que sim, está machucando o resultado do banco e que não tem expectativa ainda de melhora. Como assim? Apesar da carteira de crédito estar expandindo, que é algo positivo, né? Apesar da gente ver essa expansão, que é algo bom para o banco, quando a gente olha para a qualidade desse crédito, quando a gente olha para a inadimplência, a gente vê que ela está aumentando. Isso é um alarme vermelho, mostra um sinal de perigo. A inadimplência tem um poder absurdo de machucar no resultado, já avisei isso várias vezes aqui. A gente tem um exemplo muito claro que é o Bradesco. O Bradesco ficou nisso de crédito ruim, de deixar a inadimplência subir, agora tá pegando as consequências. Já fiz vários vídeos aqui sobre isso no canal. Se essa tendência de aumento continuar, é preocupante sim. Em setembro de 2023, a inadimplência de mais de 90 dias, de forma geral, né, da carteira de crédito ampliada, estava em 2,8, agora está em 3,33. E qual a questão e por que a inadimplência subiu muito? E aí, por isso que eu tô falando que quem me segue já sabe. O Banco do Brasil, como eu já falei diversas vezes aqui no canal, ele é conhecido como o Banco do Agro. Ele é conhecido como o banco que empresta dinheiro para o agronegócio. É o banco que dá crédito para esse mercado. Qual é a questão? Em 2024, como eu já falei diversas vezes aqui no canal, o agro agora está passando por um momento de dificuldade sim, né? Preço das commodities caindo, custos de produção aumentando, juros altos, problemas climáticos, tudo isso junto está impactando na produção. Então, quando a gente olha pro setor agro, quando a gente olha para o mercado agro, esse foi um ano marcado por alta inadimplência. Esse foi um ano marcado por recuperação judicial. Tudo isso que eu já venho avisando aqui no canal desde o fim do ano passado. Fiz milhares de vídeos aqui no canal falando sobre o problema agro, né? Falando sobre a crise no setor. E a verdade é que até agora não melhorou. Então, sim, o Banco do Brasil, justamente por ser o grande credor desse mercado, justamente por ser o grande credor desse setor, ele está se machucando mais. Quando a gente olha para a carteira de crédito do agronegócio, especificamente, a gente vê que a inadimplência subiu absurdamente. Saiu de 0,71 em setembro de 2023 para 1,97 em setembro de 2024. E essa inadimplência aumentou tanto que, apesar do Banco do Brasil ter aumentado o provisionamento, apesar disso, o aumento da inadimplência foi tão alto que, quando a gente olha para o índice de cobertura, a gente vê que ele está caindo. E aí, o que é o índice de cobertura? Ele mostra justamente o quanto da inadimplência já observada no período está coberta pelas provisões já realizadas no balanço. A gente vê que ele está diminuindo. Então, sim,
É preocupante. Sim, o mercado ficou com medo. Sim, começaram a colocar no preço. E é uma queda que vem acontecendo, inclusive, desde antes da demonstração de resultado, porque, como eu falei, já era esperado. A gente, por exemplo, está tendo agora o caso de recuperação judicial da AgroGalaxy, que justamente um dos principais credores é o Banco do Brasil. Pela empresa entrar em recuperação judicial, então é um tempo que ela vai ficar sem pagar as suas dívidas em renegociação. Então, assim, já era conhecido que essas dificuldades do mercado agro iriam arranhar no Banco do Brasil. Isso já era esperado. E sim, tá machucando no preço das ações, né? Tudo isso junto entra, machuca o resultado e o mercado ele tenta se antecipar. Ele tenta colocar isso no preço. E aí vem a minha opinião para fechar aqui o vídeo. Esse vídeo não é uma recomendação, né? Deixando óbvio, deixando claro, somente eu pensando aqui sozinha. Se você acha que faz sentido, ótimo. Se não, vai para outro canal. Eu realmente gosto de pensar que quem me segue já sabia que isso iria acontecer, né? Eu falo aqui incansavelmente que o Banco do Brasil é o banco do agro. Eu falo aqui incansavelmente que o agro tá passando por um momento ruim. Mas eu também falo aqui incansavelmente que o Banco do Brasil é um puta banco. Ele tá entre os bancos mais eficientes, os bancos mais lucrativos, apesar da questão política, né? Apesar da questão do controle estatal. Na prática, a gente sabe que geralmente não fazem cagada no Banco do Brasil, né? Geralmente, quando o governo quer fazer festinha, ou ele vai para o BNDES, ou ele vai para a Caixa, né? Quando ele quer liberar crédito, geralmente ele vai para essas outras instituições. Existe o risco? Existe. Até por isso que já está no preço das ações, até por isso que as ações já são mais descontadas. Mas mesmo assim, olhando para o histórico recente, é uma instituição muito eficiente. E ok, o agro está machucando agora? Tá. Tem-se expectativa de quando isso vai melhorar? Ainda não. Né? Tem-se previsões, mas é muitos fatores ao mesmo tempo prejudicando o mercado. Fator climático, fator de preço de commodities que não é controlado, né? Mercado internacional, questão dos juros, tudo isso ao mesmo tempo está machucando o setor. A gente está vendo as recuperações judiciais ainda aumentando, inadimplência do setor ainda está aumentando. Tudo isso vai respingar no Banco do Brasil. Normal. Agora, vai durar para sempre? Não. E eu honestamente prefiro olhar para esse desconto nas ações como um desconto. Eu tô olhando como oportunidade. E aquilo não é uma recomendação, se eu tô comentando o que eu tô fazendo, mas eu acho que a gente tem que ter muito filtro na cabeça do que de fato muda a expectativa do banco pro longo prazo, que muda a tese do ativo e o que acaba sendo oscilação de mercado e momento de mercado. E aí vale comentar, inclusive, que o Banco do Brasil, ele anuncia guidance, né? Ele anuncia projeções. Nem todas as empresas fazem isso. São somente empresas que têm resultados mais sólidos, que têm uma expectativa de resultado muito firme do que vai vir para os próximos trimestres. O Banco do Brasil é uma dessas empresas que anuncia projeção e todo trimestre ele acaba atualizando. Agora, no resultado do terceiro tri, atualizaram também. E quando a gente olha para a expectativa de lucro pro ano, a gente vê que o guidance ele não mudou, né? Um intervalo de 37 bi a 40 bi. De lucro. Sendo que dessa projeção, até o terceiro tri, 28 bilhões já tinham sido realizados. Então, assim, repetindo, a carteira do agro tá machucando? Tá. O mercado ficou assustado e já tá colocando no preço? Sim. O resultado continua sendo um puta resultado de uma instituição que faz muita grana? Sim. O vídeo foi esse, espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte esse vídeo, deixe um comentário, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.